mas a maioria delas está nas comunidades e muitas vezes não tem aula e nem tem lembrança de como é a vida lá na Tecuá delas, na comunidade do povo deles. Esse apagamento que foi feito desde da primeira república, né, até agora, na ditadura militar, foi um apagamento sistemático seguido de genocídio. E é isso que a gente vem falando dos lugares a respeito do porquê que todo mundo tem uma avó que foi pega no laço, mas ninguém ouviu falar que um avô foi pego no laço. Alguém aí já tem um avô pego no laço? Só a avó, né? Ninguém se pergunta por que o avô nunca foi pego no laço? Porque ele que ficou lá, só que ele era avó. Porque ele era morto, né? Assassinado. Exatamente, porque quando os nossos parentes vinham para a guerra, e aqui eu sou da etnia Borum Krenak. A etnia Krenak é a etnia, o nome que foi da etnia que os portugueses deram o apelido de botocudos. Então nós somos os botocudos. E os botocudos foram os indígenas mais ferozes que os portugueses encontraram na frente deles. E aqui, em Minas Gerais, os Krenak eram conhecidos como os Aimorés. E a gente tem uma história onde é que a nossa última batalha contra o colonizador foi no Espírito Santo, na Batalha de Araripe. E foi dessa remanescência, foi dessa situação onde é que vinham etnias de várias partes do Brasil juntar-se com os Aimorés para enfrentar Fernão Dias, Raposo Tavares e toda essa turma que veio de São Paulo. E foi dessa batalha, né, que ficou a remanescência. Por quê? Porque os guerreiros iam para batalhas, eles acabavam sendo mortos lá, e quando eles vinham das suas terras, dos seus territórios, eles vinham com as suas esposas, vinham com a criança, vinham muitas vezes até com os mais velhos que aguentavam vir, e aí em determinada parte ele deixava as mulheres e ia para a batalha. Mas se ele falecesse na batalha, a mulher que estava fora do território e que estava sem saber falar a língua do colonizador, e muitas vezes não falava nem a língua do parente, ela ficava abandonada. E ela não sabia como voltar para o território, porque eram dias de caminhada. Então, essas mulheres, elas iam para o mato, onde é que tinha na beira do rio, e ficavam com as crianças ali, entendeu? Se alimentando, se cuidando, numa situação muito complicada, até que os colonos vinham, encontravam essas mulheres no caminho, e aí eles raptavam essas mulheres e levavam para a cidade onde é que estava sendo colonizada. É por isso que as avós foram pegas do laço, porque elas eram selvagens, elas não tinham como voltar para casa, elas não sabiam o idioma, elas estavam num meio ambiente, num habitat diferente do delas. Muitas vezes vinham do Nordeste, muitas vezes vinham da Amazônia, muitas vezes vinham do Espírito Santo. Então, elas ficavam deslocadas. E dentro da penúria e da questão da fraqueza, que muitas vezes não conseguia achar uma alimentação, elas eram encontradas ou elas iam para a estrada e ficavam lá, para tentar, para alguém dar para elas alguma coisa, para elas não morrerem de fome. E foi assim que foi acontecendo a nossa miscigenação. Mas ninguém fala sobre isso. E agora a gente tem a Lei 11.645 de 2008,
que obriga as escolas a ensinarem histórias da matriz africana e também da matriz indígena, justamente por causa dessas questões. Agora que nós temos mais liberdade de falar e de mostrar as nossas etnias, é que nós estamos fazendo esse recontar da história. Porque vocês acreditam de fato que quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, ele descobriu o Brasil? Foi bem assim, né? Entendeu? É isso que foi vendido para nós. Não foi isso que foi vendido para nós? Entendeu? E assim, parece que eles entraram na praia, chegaram, olha, beleza, vamos passar aqui uns 20 anos aqui, vocês não importa não, né? Tá tranquilo, beleza. Entendeu? E que não teve nada, ninguém deu uma flechadinha, tudo era só sarau e luau a noite inteira, o ano inteiro. Entendeu? Cara, não é nada disso. Nós convivemos pacificamente com os primeiros portugueses somente 30 anos. E isso aconteceu por quê? Porque quando esses homens chegaram, eles estavam podres. Podres. Mal cheirosos. Doentes. Eles chegaram aqui numa situação de maltrapilhos. Porque Portugal, quando mandou esses navegantes para cá, eles mandaram para uma aventura. Não tinha certeza que ia encontrar alguma coisa importante. Por isso que eles pegaram, muitas vezes, condenados bêbados que estavam na cadeia, pessoas que eram de rua, pessoas que tinham cometido crimes e que estavam fugidos, pessoas que eram mambembes, entendeu? E colocaram eles dentro da embarcação. E a maioria deles chegavam aqui, depois de meses no mar, chegavam aqui com escorbuto, porque a comida estragava. Eles tinham que comer aquela comida podre. E muitas vezes eles chegavam aqui doentes quando não morriam no mar. Foi a batata que salvou a maioria dos navegantes portugueses. Vocês sabiam disso? E a batata é do Chile? A batata é um produto que veio do Chile e que tinha esse nome, batata, que era uma referência ao Deus Sol. Era o alimento que o Deus Sol trouxe para os chilenos. E quando os europeus conseguiram identificar e conhecer a batata, o cozinheiro no caso espanhol, ele ficou tão apaixonado que ele abarrotou o navio de batata e levou para a Europa. Só que no meio do caminho aconteceu essas situações aí. A carne, a comida estragou de novo. A turma que começou a comer aquela comida estragada foi passando mal, muitos morreram. E a única coisa que estava em condição de consumo, que era diferente, era a batata. E aí os navegantes, as pessoas que não queriam comer aquela carne, começaram a comer a batata. E os que estavam adoentados por causa do escorbuto, comeu a batata porque os outros disseram que tinham melhorado. E aí a batata salvou eles do escorbuto e eles conseguiram chegar na Europa. E foi só a partir daí, a Europa, gente, era uma terra era uma terra assolada pela guerra. Milhares de anos de guerra. Quando vocês vão hoje nas cidades europeias, tá aqueles tapetes verdinhos ali, entendeu? Aquilo tudo é aterro. Aterro. Porque a Primeira e a Segunda Guerra Mundial destruíram
destruiu a Europa. Eles tiveram que reconstruir. E sabe quem é que alavancou a economia da Europa depois da Segunda Guerra Mundial? Quanto que é o nível da Lídia? Minas Gerais. 48,50, 30. Minas Gerais, com os nossos ouros, desde a chegada dos ingleses aqui, para poder estar cobrando fazendo negócios, né, com essa questão que a gente estava ainda resolvendo da escravatura, do pau-brasil, das questões das frutas tropicais. Então os ingleses vieram atraídos por esse mercado, mas quem já estava aqui era a França e a Espanha, e depois a Holanda. Então a gente teve essa divisão de Portugal e Espanha no meio do Brasil. Mas os ingleses vieram trazendo essa questão da novidade de libertar os escravos. Mas eles, além deles cobrarem altas taxas dos negócios, para cobrarem a segurança que eles também vendiam para o Brasil por causa de piratas, eles ainda criavam e financiavam pirataria no Caribe. Isso é verdade. Aí muitas vezes um navio levando um pagamento de tributos para a Inglaterra, né, era interceptado na metade do caminho por navio pirata, corsários. E aí essa turma ficava com ouro, e aí o Brasil era obrigado a pagar de novo. Agora, quem financiava os piratas? Era a própria Inglaterra, então ela recebia 2 vezes. E recebia também de Portugal, que era muito endividado com ela. Por isso que o Portugal hoje não é um país muito rico. Com a quantidade de ouro que saiu daqui, era para ser uma grande potência, mas não é. Por quê? Porque o ouro ficou todo para os ingleses. E até hoje, a Vale do Rio Doce e todas as nossas mineradoras aqui são inglesas. Foram eles que eram os arquitetos que construíram as pontes e eram eles que construíram também as usinas. Então, isso é só para vocês terem um pouco da ideia do que é Minas Gerais, do que a gente está falando, e do que é o indígena. O indígena só passou a ser respeitado a partir da República, da Primeira República, e depois, na ditadura militar, eles criaram o SPI, onde é que o Rondon colocou os indígenas sob custódia dos militares. Poesia indígena.